E nós iniciamos no domingo passado com esse tema, fortificando nossas raízes em Cristo Jesus, onde tinha como base a igreja, os Colossenses, em que o apóstolo Paulo falou para eles da necessidade de estarem enraizados em Cristo Jesus. Então, nós na semana passada nós começamos a falar disso, e uma das coisas interessantes que Deus falou foi que a sobrevivência de uma árvore depende da sua raiz. Porque refletimos bastante sobre essas árvores que nos cercam aqui na frente da igreja, do lado. Essa árvore só está de pé aqui na frente da igreja por conta da raiz dela. A sobrevivência de uma árvore depende da sua raiz. E falamos disso na semana passada. E aí nós falamos sobre alguns benefícios que a raiz ela traz para a árvore. Alguns benefícios que essa raiz ela traz. Dentre elas, fixar, absorver e armazenar. Uma das coisas que nós falamos na semana passada, falamos de fixar, porque é a raiz que fixa a árvore no solo para que ela enfrente tempestades. Eu não ia perguntar, mas eu vou perguntar: quem nessa semana aqui teve suas raízes testadas e provadas? Eu sou o primeiro, porque eu tive. Nessa semana, raízes testadas. Vamos ver. Eu nunca me esqueço, já disse isso aqui, aprendi com o evangelista que era da igreja, o evangelista Cleiton, ele disse: se você não estiver vivendo o que você está pregando, Deus vai fazer você viver aquilo. Eu guardei isso e vou guardar para o resto da minha vida. Assim acontece. Nem todas as palavras mas é porque a gente vai passar. Então foi falado de fixar as raízes, são as raízes que fixam a árvore no solo para ela poder enfrentar tempestades. Aí chega essa semana, puxa vida, eu falei: Senhor, bem na hora, bem. Questão do trabalho. Falei: amém, Senhor. Amém. Então, talvez você tenha tido uma semana onde suas raízes tenham sido testadas. E nós já falamos aqui a diferença de você ser provado, de você ser tentado. A tentação vem de nós mesmos, de lá de dentro. O teste, a aprovação não vem de Deus. Quando é Deus que prova, Ele só tem um objetivo: eu quero aprovar esse meu servo e a minha serva. Só isso que Ele quer. E vimos que a raiz não só ela fixa, mas ela absorve. O que ela absorve? Ela absorve água e sais minerais da terra. Para fazer o quê? Para fazer com que essa árvore ela tenha um crescimento saudável. E o que nós falamos? Se você não tem raiz, você não cresce. Se você não cresce, você não amadurece. Se você não amadurece, você não consegue enfrentar algumas coisas que chegam na sua vida. E muitas das coisas que chegam na nossa vida, essa situação que chega não requer de você força para você ir lá combater, não. Requer de você e de mim maturidade. E o crente sem raiz, ele não cresce e não se torna maduro. Tem muito crente que não consegue enfrentar as lutas da vida porque não tem maturidade. Falamos de absorver e falamos também de armazenar, porque a raiz é que armazena os nutrientes necessários para a árvore, para que ela tenha energia suficiente para enfrentar o tempo de escassez, o tempo de prova, o tempo de luta. Ou seja, é a raiz que vai armazenar os nutrientes
para a árvore. O tempo está bonito hoje, o tempo está bom, está sol, mas vai chegar o tempo de tempestade, e tempestade forte. Vai chegar o tempo de ventania. E se essa raiz não absorveu, e foi o que nós falamos aqui domingo, você acha que a gente é insistente à toa para que você participe da palavra do Senhor, busque os estudos, venha na escola bíblica dominical? Não, é para as suas raízes armazenar nutrientes, para que a hora que vir a tempestade você fique de pé. Jesus virá buscar uma igreja que esteja de pé. Como árvore, você precisa estar de pé. E aí nós encerramos o final da palavra da semana passada falando de esperança. Porque muitos, mesmo frequentando igrejas, se sentem como a árvore lá de Jó, capítulo 14, que nós falamos. Árvore cortada, árvore de raízes envelhecidas, árvores só no toco, árvores que não têm força, árvores que não têm vigor. E nós falamos disso, e isso é notório nos dias de hoje. Percebe-se que o povo de Deus muitas vezes entra na casa de Deus, entra na igreja, e parece ficar num sistema de apatia, até alguma coisa diferente acontecer. Mas sabe que a partir do momento que você pisa o pé dentro da casa de Deus, a manifestação da glória de Deus já acontece desde as 6 horas, Deus fazendo, Deus operando. Então a partir do momento que você pisar o pé dentro da casa de Deus, saiba que Deus já está presente, e Ele pode fazer obra, Ele pode transformar. E não permita com que esse sistema, esse mar de apatia te domine. E você já venha para a casa de Deus focado. Senhor, quando eu pisar o pé lá, o meu coração é inteiro para te adorar e te ouvir tua voz. Podemos cair. Então sim, tem muitas árvores que estão como as árvores de Jó 14, cortadas, sem fruto, raiz envelhecida. Mas vimos que ao cheiro das águas tudo pode se renovar. Ao cheiro das águas tudo se renova. Ao cheiro das águas, o que tinha morte se torna vida, o que estava envelhecido se torna forte, o que era infrutífero volta a dar fruto. E esse cheiro das águas fala do mover das águas, e o mover das águas simbolicamente representa a ação do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. Esse mover das águas é a ação do Espírito Santo, que não só está aqui nesse lugar, mas habita dentro de você e de mim. Ele habita, e se Ele habita, Jesus Cristo, Ele disse: no meu e no seu interior fluirão rios de água viva. Senhor, não está fluindo por quê, Senhor? Não está fluindo por quê, Senhor? Porque eu continuo ainda nesse mar de apatia. Quem culpado é quem? Culpado é a igreja, é comigo, é o pastor, é os pregadores, é o certo, é a igreja, todo mundo tem, aí o culpado é todo mundo. E eu não estou no posse daquilo que Jesus disse: do seu interior fluirão rios de água viva. Então, meus amados, nós falamos da importância da raiz para a árvore. Só que hoje Deus colocou no meu coração falar da qualidade da raiz. Falamos da importância da raiz para a árvore. Hoje, a qualidade dessa raiz. E o título que Deus colocou no meu coração é esse: é a qualidade da raiz que define a identidade da árvore e o destino dela. A qualidade da raiz que define a identidade da árvore e o destino dela.
Pastor, é a qualidade da raiz que define a identidade da árvore e o destino dela. Peço para os irmãos abrirem por gentileza o livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Do profeta Jeremias, capítulo 17. Todos acharam? Quem não achou, diga: estou na minha DD domingo que vem. Todos acharam, então tá bom. Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira, ou arbusto, de algumas traduções. Será como a tamargueira do deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, e na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque será como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa nem deixa de dar fruto. Até aqui, feche os teus olhos, oremos diante do nosso Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor em primeiro lugar por estar na tua casa, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos a ti, Senhor, pela tua graça e misericórdia, que o Senhor continue o teu trabalhar, Senhor, como começou desde as 18 horas. Se não percebemos, meu Pai, a culpa é nossa. Se não ouvimos, a culpa é nossa, não do Senhor. O Senhor continua agindo, falando, trabalhando, porque a tua palavra diz que tu és o mesmo ontem, hoje e sempre, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, nos ajude. Quebra agora, Senhor, toda situação que não provém de ti, todo pensamento, Senhor, que é para atrapalhar, tudo aquilo que o inimigo possa usar para fazer com que a tua palavra, Senhor, não tenha o resultado que ela provém, meu Pai, que o qual o Senhor pretende com ela. Pai, em nome de Jesus, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Que o nosso coração e a nossa mente esteja cativa à tua vontade e à tua presença, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus amados, eu estava refletindo. Muitas vezes a gente acha que a nossa missão ela é difícil, né? Muitas vezes a gente acha, não, a minha missão é difícil. O meu chamado é difícil. Meu ministério é difícil de executar. Aí quando você para pensar no que grandes homens e mulheres de Deus, ou servos e servas de Deus, enfrentaram, você para pensar mesmo, você fala assim: meu Deus, isso não é nada. Senhor, isso não é nada. Senhor, e eu reclamando do meu ministério, eu reclamando do meu chamado, e eu reclamando da responsabilidade que o Senhor colocou na minha vida. Isso não se compara com grandes servos e servas de Deus que tiveram que enfrentar em suas vidas. Muitas vezes a gente vai até contar, para tentar aliviar o mundo, a gente vai contar para as outras pessoas as dificuldades do nosso ministério.
ministério aí, sabe o que a gente ouve muitas vezes das pessoas? Eu não queria estar na sua pele. Eu não queria estar na sua pele. Agora me diga uma coisa: quem aqui gostaria de estar na pele de Jeremias? Eu não queria. Eu não queria. Imagina um camarada que teve que exercer seu ministério numa época em que os judeus estavam, a palavra que a gente tem usado ultimamente, mas de algo que já acontecia, resistentes em suas mentes. Sabe o que é um crente resistente em sua mente? Ele ouviu o que Deus está falando para ele e ele já está com o coração predisposto a não obedecer. Resistente em sua mente. Deus está falando, só que lá dentro já está: eu não vou obedecer nada, vou acatar nada. Só que sabe o que nós já falamos: uma hora a conta chega. Para aqui, ó. Para aqui. Esse aqui é o resultado da sua escolha, as consequências daquilo que você está escolhendo na sua própria vida. Simples assim. Simples assim. O profeta Jeremias teve que exercer o seu ministério numa situação como essa. Ouviram o que Deus falava, mas ele já tinha uma predisposição em não aceitar, em rejeitar o que Deus falava. Era uma época de um povo tão orgulhoso que eles confiavam no seu próprio entendimento. Será que tem crente assim hoje ou não? Sim ou não? Crente que quer andar no seu próprio entendimento. Beleza? Quer andar nos seus próprios sentimentos? E aí sabe o que eles faziam? Consideravam como nada tudo aquilo que o profeta falava para eles. Consideravam como nada. O profeta que falava não o que Deus, o que ele queria, ele falava o que Deus mandava ele falar. Na autoridade que Deus deu a ele, ele ia e falava, mas o povo rejeitava. Constantemente o profeta Jeremias exortava a liderança de Judá e o povo de Judá a se voltar para Deus, a terem arrependimento em seus corações, e esse arrependimento é uma forma de você fortalecer a sua raiz em Cristo Jesus. E ele pregando para o povo se arrepender. Mas o que eles fizeram? Rejeitaram. Prova isso, pastor. Olha o versículo 1 dizendo aqui, ó: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Olha como estava o povo. Olha como estava o povo. É esse o cenário, amados. Um profeta andando pelas ruas de Jerusalém com o peso da mensagem do Senhor para entregar para o povo. Esse era o cenário. O peso da mensagem de julgamento que viria era iminente, estava para acontecer e iria acontecer. E o que se via não era arrependimento, pelo contrário, era um cenário de apostasia. Você viu nos versículos que nós lemos, falando de um coração que se aparta do Senhor, um coração que se afasta do Senhor, um coração que se distancia do Senhor. E geograficamente muitas vezes eu estou até dentro da casa de Deus, mas o coração está apartado de Deus, está distante.
Jesus deixou isso claro quando Ele mesmo aplicou a palavra do Senhor dita pelos profetas no Antigo Testamento a muitos que se aproximavam dele, mas o coração estava distante, estava longe, estava distante. Então era uma época de apostasia. O cenário era de uma liderança buscando alianças políticas com o Egito. O cenário era de uma liderança e de um povo confiando na força militar do Egito e de todas as outras potências do momento. Esse era o cenário, meus amados. Esse era o cenário. É neste cenário que o profeta Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo, fala dessa palavra que nós lemos aqui. Essas palavras sábias que o Espírito Santo colocou no coração e na mente dele. E aí ele fala de árvores, e isso que me chamou a atenção. Nós estamos falando de fortificar raízes. E ele fala de árvores. E se fala de árvores, fala de raízes. E por isso que o tema dessa série é fortificando nossas raízes em Cristo. Você já parou para pensar? Eu não estou falando de criar raízes. Criar raízes não depende de nós, é de Deus. Criar a raiz não depende de nós. Fortalecer a raiz depende de nós. Não é você que cria a raiz, mas é você responsável por fortalecer ela. Você não cria a raiz porque Jesus ele deixou bem claro: não foste vós que me escolheste, eu escolhi vocês. Eu peguei vocês, eu busquei vocês, eu limpei vocês, eu peguei vocês, tirei vocês do charco de lodo e firmei os pés de vocês na rocha. Ele cria. Eu louvo ao Senhor, porque se você louva ao Senhor, glorifique. Se você tem raiz hoje, é por conta de Deus. É por conta de Deus, não foi porque você fez. Nós falamos aqui pela manhã hoje. Não foi por nada que você fez. Não foi porque você é bonito, porque você é bonita. Não foi porque você fala bonito, fala bonita. Não foi pela graça, pela misericórdia. Ele foi te buscar onde você estava e criou raiz na sua vida. Amém. Aleluia. Aleluia. Agora a responsabilidade de fortalecer é nossa. É minha e sua. A responsabilidade de fortalecer a raiz. Porque se a gente acha que o mundo está difícil hoje, você não sabe o que vem pela frente. Você não sabe o que vem pela frente. O mundo está exigindo igreja de raízes fortes. É a prova de que nós não estamos brincando de evangelho. Já parou para pensar que para você fortalecer qualquer músculo do seu corpo, você precisa fazer um exercício. Se você ficar sentado lá no sofá, nenhum músculo vai ser fortalecido. Mas se você fizer um exercício, nós temos aqui os irmãos, as irmãs da academia, se não fizer, não vai fortalecer nenhum músculo do seu corpo. Assim é a raiz. Se você não fizer nada, a raiz não vai ser fortalecida. Se você não fortificar a raiz, você já sabe das consequências. Nós falamos aqui. Nossas raízes em Cristo não serão fortificadas do nada. Algo precisa ser feito. E aí, lendo esses versículos que nós lemos aqui, versículos 5, 6, 7, 8. Foi o que Deus falou no meu coração. O fator de fortalecimento das nossas raízes nessa palavra aqui que nós lemos é aquilo que o diácono Reinaldo falou aqui, algo chamado confiança.
versículo 5, versículo 7. Bendito o homem que confia, e ainda no versículo 7, cuja confiança é o Senhor. O fator de fortalecimento da raiz é algo chamado confiança. E os versículos que nós lemos está deixando claro que onde você colocar a sua confiança, isso vai determinar a qualidade das suas raízes. Onde você colocar a sua confiança, isso vai determinar a qualidade das suas raízes. É por isso que o título da mensagem que Deus colocou no meu coração foi esse: é a qualidade da raiz que define a identidade da árvore e o destino dela. Meu irmão e minha irmã, nessa realidade de mundo que a gente está vivendo hoje, um mundo cético, então uma realidade assim, de um mundo cético. O cético, ele não é aquele que... o cético, ele não é nem um ateu. Um cético é aquele que... você está falando de Deus, então prova. É um mundo que exige prova de tudo. Então, vivendo nesse mundo cético, um mundo incrédulo, um mundo desconfiado, um mundo pessimista, um mundo relativista. E aí vem a pergunta: onde você tem colocado a sua confiança? Nesse mundo que a gente... nesse cenário que nós estamos, onde você está colocando sua confiança? Interessante essa palavra confiança aqui, que os significados me chamam muita atenção, os significados dela no original. Sabe o que significa essa palavra confiança? Eu não vou falar a verdade, porque eu não sei falar, mas no original essa palavra confiança significa lançar-se sobre algo com todo o peso do seu corpo. Ah, pastor, eu não entendi. Confiança, lançar-se sobre algo com todo o peso do seu corpo. Eu vou dizer algo para você entender melhor. Para pensar num dia cansativo, e quem aqui não tem uns dias cansativos? Às vezes, pastor, é todos os dias. Depois de um dia cansativo, chega a hora de dormir, o que você faz? Você chega lá e vai olhar a cama para ver se a estrutura dela está boa. Todo dia você faz isso ou não? Você chega lá e plá! Você faz isso confiando de que a sua cama vai te sustentar a noite toda. Confiança. Confiança. Se jogar, sabendo que aquela cama vai te sustentar. Confiança. Sabe o que significa também? É como uma criança que se lança nos braços do pai, confiando: meu pai vai me segurar, não vai deixar eu cair. O meu pai vai me segurar e não vai deixar eu cair no chão. Os braços do meu pai vai me segurar assim, de tal maneira eu não vou cair. Confiança. Como uma criança que corre. A criança que corre como Joãozinho, ele corre para pular no colo do pai. Ele não vai perguntar primeiro: pai, você está com os braços aí, você vai me segurar? Não, ele vai e pula, porque ele sabe: meu pai vai me segurar na mão dele e não vai deixar eu cair. Confiança. Sabe o que significa também? Como um homem escalando uma montanha, um alpinista, com as cordas. E ele vai subindo. Só que chega um determinado momento, esse homem cansa. Ele cansa. Aí o que ele faz? Ele solta um pouco as cordas. Só que ele confia que a outra corda que está amarrada nele vai segurar ele, o peso do corpo dele. Ele confia. Ele está subindo.
ele se cansa e solta as mãos, mas ele crê que aquela corda vai segurar aquele peso dele, ele não vai cair. Confiança. Mas olha que interessante, meus amados, essa palavra confiança aqui, tanto no versículo 5 quanto no versículo 7, ela não muda, é a mesma. Percebe? Ele está dizendo no versículo 5: maldito o homem que confia no homem. E no versículo 7: bendito o homem que confia no Senhor. A palavra confia no versículo 5 e a palavra confia no versículo 7 não muda, é os mesmos significados que eu falei aqui. Sabe o que muda do versículo 5 para o versículo 7? É onde a sua confiança vai estar, é o destino da sua confiança, é onde você colocará ela, é isso que muda. Agora você imagina Deus olhando seus filhos, olhando a igreja, olhando seus servos, se lançando com toda a confiança em um braço que não é do Senhor. Imagina Deus olhando a sua igreja e o seu povo se jogando no seu corpo, confiando que alguém vai sustentar, e não é Deus que está sustentando. Era assim que estava o povo. Judá era uma árvore de raiz rasa. Judá era uma árvore de raízes rasas. E nós falamos aqui: o que for raso não vai durar muito. Entenda, tudo aquilo que é raso não dura. Tudo aquilo que é raso não permanece. Tudo aquilo que é raso não tem continuidade. Tudo aquilo que é raso não tem permanência. Judá era uma árvore de raiz rasa. Era árvore de uma raiz de péssima qualidade, porque insistiam em colocar a confiança deles em tudo, menos no Senhor. Nós estamos falando de Judá, não estamos? Se a gente voltar no tempo, nós estamos falando aqui, profeta Jeremias, lá pelo século, se eu não me engano, século 6 a.C., século 7 ou 6. Mas se a gente volta um século antes, nós vamos chegar num profeta que pregou no mesmo lugar, que pregou para aquele povo, obviamente, outra geração, mas pregou em Judá. Um profeta chamado Isaías, 100 anos antes, já tinha repreendido Judá pelo mesmo erro, por colocarem a confiança em todos, menos no Deus Todo-Poderoso. E na época de Isaías, Judá estava sob a ameaça da Assíria. A Assíria ameaçando invadir, destruir tudo. E o que o povo fez? O que a liderança fez de Judá na época de Isaías? O rei Senaqueribe fazendo as coisas tudo, o rei Zedequias, o que eles disseram? Vamos buscar refúgio em alguém, vamos buscar auxílio em alguém. É Deus? Não, infelizmente não foi. Quando você pega Isaías capítulo 31, versículo 1 ao 3, olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Esse é o profeta Isaías, 100 anos antes, lá em Judá, ele dizendo assim: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Todavia este é sábio e faz vir o mal, e não retira as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam iniquidade. Pois os egípcios são homens
e não deuses, os seus cavalos carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como aquele que é ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Quando o Senhor estender a mão, cai tanto aquele que está auxiliando quanto aquele que está buscando auxílio, porque não está fazendo do Senhor o auxílio, porque não está fazendo do Senhor a sua confiança. Onde você, meu irmão, está colocando, você, minha irmã, está colocando a sua confiança? Judá era árvore de raiz fraca, sua confiança não era o Senhor. E Judá estava sob ameaça da Assíria. E eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, qual é a área da sua vida que está sob ameaça? Qual é a área da sua vida que está sob ameaça? Seu casamento está sob ameaça, sua família está sob ameaça, seu trabalho está sob ameaça, seu ministério está sob ameaça. Se está, onde você está colocando sua confiança? Coloque sua confiança no Senhor. O Egito é homem e não Deus, como ele falou em Isaías 30. O Egito é homem e não Deus. O Senhor é o teu refúgio e não o Egito. Entenda, o Senhor é o teu refúgio e não o Egito. Deus está avisando antes. O Senhor é o teu refúgio e não o Egito. Aí você fala assim: poxa, Judá aprendeu a lição? Não, porque a gente viu aí, agora é o profeta Jeremias. Passa 100 anos, um século. Judá aprendeu a lição? Não. Judá parece não ter aprendido a lição. Um século depois, agora não é a Síria que está ameaçando Judá, agora é a Babilônia. Agora é a Babilônia. Nesse tempo que nós lemos aqui de Jeremias, agora é a Babilônia que está ameaçando Judá. Agora é a Babilônia. E sob a ameaça de Babilônia, eles colocaram a confiança deles em tudo menos no Deus Todo-Poderoso. Por isso que Deus vai usar a vida do profeta Jeremias para dizer o que ele disse aqui nesses versículos que nós lemos, versículos 5 e 6. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz tacar no seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. 100 anos se passou e o povo não aprendeu as lições. Entenda uma coisa, meu amado irmão e minha irmã: Deus permite algumas situações chegarem na nossa vida para ver se a gente aprendeu ou não as lições que Ele fala aqui. Ou eu estou pegando essa, entra no ouvido e sai no outro. Não, o Senhor não fez. Tudo que eu ouvi aqui, não importa quem estiver pegando, ensinando, falando. Opa, Senhor, qual é a lição que eu tenho que aprender para a minha vida? Senão eu desço essas escadas e não executo nada. E a hora que vir a tempestade, você vai falar: mas eu te ensinei, eu te falei para você através da minha palavra. Nós não falamos de uma semana de raízes testadas. É Deus querendo saber se está absorvendo ou não, se as suas raízes estão absorvendo os nutrientes necessários para você enfrentar os dias difíceis. Meu amado irmão e minha irmã, cada pregação bíblica
cada palavra que é lida nesse livro aqui, cada pregação bíblica, cada palavra lida aqui nesse livro, contém lições de Deus para a nossa vida, que são como nutrientes, que nossas raízes precisam absorver e armazenar, porque o dia mal chega na minha vida, chega na sua, chega na vida do irmão, chega na vida do jovem, chega na vida da irmã, chega na vida do diácono, chega na vida do pastor, chega na vida do líder, chega na vida de todos. Chega. E aí, como é que estão as suas raízes? Como é que estão as suas raízes? Olha que tipo de árvore Judá se tornou. A confiança de Judá revelava a qualidade da raiz dela. Automaticamente definia a identidade daquela árvore chamada Judá. Você viu o que a palavra do Senhor declara? O Senhor usou a vida do profeta Jeremias para chamar aquela árvore chamada Judá de maldita, porque ele disse: maldito é o homem que confia no homem. O profeta não está insultando Judá, insultando a liderança de Judá. Ele não está fazendo isso chamando ele de maldito. Ele só estava constatando o nível de espiritualidade daquele povo, pelas escolhas trágicas que eles estavam fazendo. E muitas vezes nós fazemos escolhas trágicas. Fazemos escolhas trágicas. Escolhas que vão trazer consequências. Entenda uma coisa: nenhuma escolha que você fizer vai estar isento de consequências, sejam elas boas, sejam elas ruins. Confiar no Egito é confiar numa fonte que daqui a pouco vai secar. Entenda uma coisa: colocar confiança no Egito é confiar em algo que vai secar, numa fonte que vai secar. Tem gente que confia nas drogas, tem gente que confia na bebida, tem gente que confia no amigo, só que é uma fonte que seca. E aí quando seca vem as frustrações, aí quando seca vem as indignações, quando seca vem as decepções. Aí quem é o culpado depois? A igreja, Deus, o pastor, os líderes, os irmãos, o louvor, a pregação. Todo mundo é culpado, menos eu de fazer a minha escolha. Todos são culpados. Ser chamado de maldito, essa palavra maldito, ela tem o sentido de ser condenado ao fracasso. Ei, meu irmão e minha irmã, você é a árvore que Deus levantou, e Deus não te levantou para você ser fracassado e fracassada, não. E eu não estou falando do sentido material dessa terra, não, mas espiritualmente a palavra do Senhor declara que o Senhor já nos abençoou com as mais ricas bênçãos espirituais, para que você tenha uma vida abundante. E Judá foi chamado de maldito. Maldito indica alguém que está sendo colocado sob juízo. Alguém que está sendo privado das bênçãos de Deus. Maldito. Maldito. Isso é triste. Quando você pega, põe para nós Isaías capítulo 30, versículo 1, por gentileza, minha irmã Ana Paula. Ai dos filhos
Jesus falando: ai dos filhos rebeldes que tomam conselho, mas não de mim. Deus falando: não de mim. E que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. É por isso que Judá está sendo chamado de maldito. Entende? Colocado sob juízo. E a escolha de vocês, Judá. É vocês que estão escolhendo andar assim. Aí definia o que? A qualidade da raiz daquela árvore chamada Judá. Definia o que? A identidade dela. Você percebe? A palavra do Senhor está dizendo aqui que ela foi comparada a uma tamargueira. O versículo 6 diz: porque será como uma tamargueira no deserto. Em outras traduções, arbusto do deserto. Um tipo de árvore que é para morar, feita para morar no deserto. A tamargueira. Um tipo de árvore que é para ficar no deserto, para habitar no deserto, nativa do deserto, a tamargueira. Eu te digo, meu amado irmão, minha irmã, passar pelo deserto é uma coisa, enfrentar os desertos da vida é uma coisa, passar pelo deserto como uma escola para a vida é uma coisa, mas morar no deserto, habitar no deserto é algo totalmente diferente. O Senhor não te chamou para você habitar no deserto. Como muitos já disseram, o deserto é lugar de passagem, não de morada. É para passar e não para morar. A tamargueira foi feita para viver no deserto. E pela palavra que nós temos aqui no versículo 6, lugar sem vida, lugar de sequidão, lugar de sede, lugar de solidão, lugar sem perspectiva de futuro, lugar que ainda que passe do seu lado algo que possa mudar a situação, a tamargueira é incapaz de perceber. Foi o que o profeta falou, não lemos o versículo 6, porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Tem muito crente ali na igreja, mas por causa das suas escolhas vive como a tamargueira. Vive como a tamargueira. Espiritualmente sem vida, espiritualmente sem vida, espiritualmente seco. Não é o louvor que nós louvamos aqui? Terra seca, terra seca. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Muitas vezes estamos assim. E vida espiritual de secura, uma vida de eterna sede. Mas como assim? O Senhor te chamou para você viver o tempo todo com sede? Não. Ele disse assim: quem tem sede, vem a mim e beba. E quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Jesus disse: não é para ter sede. Se você chegou perto da fonte certa que é Jesus, você não terá sede mais. Sede, lugar de solidão. A tamargueira vive no deserto, tem nada, solidão. Tem crente que é assim, pode até estar muitas vezes perto de pessoas, mas só sente essa solidão. Só que Deus não te chamou para ser tamargueira, não. Deus não te chamou para ser tamargueira. Deus não te chamou para ser tamargueira.
lugar sem perspectiva de futuro, onde a tamargueira ela vive, lugar sem perspectiva de futuro, porque ainda que algo viesse para abençoar a tamargueira, ela não tinha capacidade de ver. E tem crente que é assim, às vezes Deus está abençoando, às vezes Deus está derramando graça sobre a vida do crente e ele não vê. É só todo dia, mas Deus, parece que o Senhor não olha para a minha vida, parece que o Senhor não faz nada, e Deus está fazendo. Tamargueira está assim. Tamargueira é o reflexo do crente que não fortalece suas raízes em Cristo Jesus. Aí o que nós vimos na palavra? Agora, em contraste com a tamargueira, o profeta ele fala de uma árvore. E é interessante, né? Quando eu estava refletindo nessa palavra, essa primeira árvore ele dá o nome, tamargueira. Depois ele fala só de uma árvore, não dá o nome para ela. Interessante. Ele não dá nome para essa árvore. A árvore que é bendita não tem nome. A primeira que deu nome, o arbusto do deserto, a tamargueira. Mas a segunda árvore não tem nome, porque ele não vê a necessidade de falar o nome dela. E aí eu estava refletindo, porque toda árvore que fortifica a sua raiz em Cristo não vê necessidade do seu nome aparecer. Senhor, se as minhas raízes estão fortificadas em Ti, quem tem que aparecer é o Seu nome, o meu não. É o Seu nome, Senhor, o meu não. É o Seu nome que tem que aparecer, o meu não. Quem tem raízes fortalecidas em Cristo vai fazer de tudo para o nome de Jesus aparecer. É o Teu nome, Senhor. É o Teu nome. Não precisa falar o meu, Senhor. Não precisa mencionar. É o Teu nome. Mais importante que o nome aparecer é a atitude dessa árvore de colocar a confiança em Deus. E colocar a confiança em Deus fortalece suas raízes. Colocar a confiança em Deus fortalece suas raízes. Se a identidade da tamargueira é aquela, tamargueira, sabe qual é a identidade agora? Bendito. Você será bendito. Se ser maldito é estar debaixo do juízo divino, ser bendito, e a palavra hebraica para bendito é Baruch, indicando alguém que vive sob o favor, a proteção e a prosperidade divina. Aleluia! Fortifique suas raízes, fazendo do Senhor o seu refúgio nessa noite, para que você nessas escadas o Senhor fala: bendito vai lá o meu bendito, a minha bendita, que vive sob o favor de Deus, que está debaixo da prosperidade divina. E eu não estou falando de bênção material nessa terra, não, mas Deus te sustentando todos os dias. Não é só acreditar que Deus existe. Acreditar que Deus existe tem milhares aí, quase 90%, mais de 90% dos brasileiros diz que Deus existe. Agora eu quero ver confiar, entregar o seu caminho ao Senhor, é confiar nele, crendo que Ele fará. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais quem fará? Ele. Eu lembro dessa palavra essa semana, eu falei de semana de raiz testada. Essa semana eu tive que estar diante de uma advogada, primeira vez. Pisei os pés dentro de um escritório de advocacia para tratar de questões trabalhistas por conta das lesões. Estive lá diante dela. Só que antes de ir diante da advogada, o Senhor tratando no meu coração com essa palavra, desde domingo passado: coloca sua confiança no Senhor, não faça do homem o seu braço. O homem é carne, não é Deus. O homem é carne, não é Deus. O Egito é carne. Eu não estou dizendo que Deus não possa usar os meios, recursos dessa terra para te abençoar. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é você não colocar a sua confiança a ponto de você entregar a sua
confiança. Ele está dizendo aqui, você viu essa árvore que não tem nome? Mas pelo menos está dizendo alguma coisa sobre ela, o que ela será plantada, será como árvore plantada. Não fala da árvore que se plantou a si mesmo em um determinado lugar, não. Fala que Deus plantou com as suas próprias mãos poderosas. É Deus fazendo, é Deus agindo, e não a nossa mão e a nossa força. É Deus plantando, será como árvore plantada pelas mãos de Deus. Entrega seu caminho, a sua confiança ao Senhor, porque é Ele que vai fazer. As mãos dele, quem plantou foi Ele. Ele planta em qualquer lugar? Não. A palavra está dizendo, Ele planta junto às águas. Ele planta junto às águas. É Deus tirando um solo infértil para plantar no lugar estratégico. Lugar estratégico. Junto às águas, essas águas aqui está falando de águas correntes. Águas correntes. E isso, quando eu estava meditando isso, falei, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que estava parado como uma poça de água na sua vida, pelo poder de Deus e pelas mãos do Deus Todo-Poderoso, que você esteja junto às águas. Junto às águas significa você estar no lugar onde as coisas começam a fluir. O que não estava fluindo na sua vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, comece a fluir. Comece a fluir. Deus plantar junto às águas, águas correntes, águas que não param, águas que fluem. Senhor, parece que minha vida está plantada do lado de um poço de água parada. Só que o Deus que está nesse lugar nessa noite, Ele pode, com as mãos dele poderosa, te plantar nessa noite no lugar onde tem água corrente. No lugar onde tem água corrente, vai ser um tempo de coisas, de estratégias. Deus vai estar dando estratégias em nome de Jesus. Sim, aleluia. Glória a Deus. Aí ele diz assim, não é interessante? Ele diz: bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro. Olha que maravilha isso. E eu creio em nome do Senhor Jesus, que será um tempo de árvores que não fica somente na espera da chuva passageira que cai, não. Não vai ser árvore que fica esperando chuva passageira que cai, não. Mas vai ser árvore que estende suas raízes para o ribeiro. Isso significa o crente de uma busca ativa, o crente de uma busca ativa. Sabe o que está falando para você? Você busca um dia, um domingo você vem, dois não vem, um domingo você vem, três não vem. O crente de uma busca ativa. Estende suas raízes para o ribeiro. O crente que quer cada vez mais profundidade, o crente que quer manter suas raízes próximas da fonte da água viva, porque sabe que é de lá que vem a sua força, sabe que de lá vem seu sustento, sabe que de lá vem seus recursos, sabe que de lá vem sua capacidade, sabe que de lá vem a sua estabilidade. Estende suas raízes junto aos ribeiros. É tempo de árvores fortificadas nesse lugar, principalmente no secreto que tem com Deus. Entenda uma coisa: raízes que se estendem para o ribeiro. Nós estamos falando de raízes onde ninguém vê. Raízes onde ninguém vê. Onde ninguém vê. As raízes se estenderam para o ribeiro, é um lugar onde ninguém está vendo. Então é um tempo de árvores nesse lugar
fortalecidos no seu secreto, onde ninguém está vendo, onde ninguém está vendo. É lá que as suas raízes serão mais fortificadas. Não é na igreja, que na igreja é fácil. É no seu secreto que as suas raízes vão ser fortificadas. A igreja é só um complemento. É lá que suas raízes serão fortificadas, onde ninguém vê, onde ninguém está olhando. Sabe qual é a consequência disso, amados? Que nós vemos. É uma árvore que não receia quando vem o calor. Sabemos que o calor aqui representa a dificuldade, as crises, as lutas, as enfermidades que chegam, as aflições da vida. Mas em nome do Senhor Jesus, que seja um tempo de tanta confiança em Deus em nosso meio, que quando o calor chegar, tenhamos tanta firmeza, quanto equilíbrio emocional e espiritual para enfrentar, seja lá qual for a situação que Deus permitir. Quem crê nisso, levanta a mão. Eu creio. Que seja um tempo de confiança no nosso meio. Que seja um tempo de fortalecimento de raiz. No seu secreto, eu não tenho dúvidas. Sabe o que vai acontecer? Eu tenho certeza que o desespero, que a ansiedade, que o pânico não vai tomar conta dos corações das árvores desse lugar, em nome de Jesus. Não vai. Vai ser tempo de folhas verdes, como foi falado aqui na palavra. Folhas verdes e frutos, mesmo no meio da sequidão. Árvore frutífera, mesmo em meio ao caos. Árvore frutífera, mesmo em meio ao caos. Árvore enraizada em Cristo, não para dar fruto por causa das lutas, mas para dar fruto em meio às lutas. É no meio delas. No meio das lutas, Senhor, as minhas folhas continuam verdes. Significa, Senhor, no meio das lutas eu ainda continuo dando fruto, porque eu estou recebendo vitalidade do Senhor. Eu estou recebendo força do Senhor. Aí o que vai acontecer, Senhor? Eu vou ficar despreocupado. Não foi o que ele falou aqui, ó. Porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Não se preocupa, porque sabe que já colocou tudo nas mãos de Deus. Se você colocou nas mãos de Deus, não se preocupe. Não se preocupa, deixa Ele agir, deixa Ele trabalhar. Vai ser no tempo dEle. Mas o Senhor está chamando nessa noite. Não deixe de dar fruto por causa das lutas dessa terra. Não deixe de dar frutos por causa das lutas dessa terra. Não deixe. Se dava antes, por que parou de dar? Se estava dando fruto, por que parou? Não deixe de dar. É essa árvore plantada junto às águas. É essa árvore que a igreja se coloque de pé. A grande pergunta não é se nós se enfrentamos ou não a dificuldade da nossa vida. A grande pergunta é onde estão nossas raízes. Se as raízes estiverem em recursos humanos, a vida seca. Se as raízes estão em Deus, a vida permanece. Hoje Deus nos convida a avaliar onde está a nossa segurança, em quem depositamos esperança, de onde vem nossa força. A verdadeira estabilidade da vida não vem de dinheiro, posição, pessoas, sistemas humanos, não vem. Vem do Senhor. E é Ele que se faz presente nessa noite. É só abrir o coração e deixar Ele trabalhar. Enquanto eu entrar na casa de Deus e não abrir verdadeiramente o coração, nada pode acontecer. Porque eu preciso me jogar com toda a confiança na mão do oleiro e deixar Ele fazer o vaso que Ele quer no nosso meio. Eu creio que Ele quer moldar vasos. Eu creio que Ele quer moldar no nosso meio. Oremos, vai que Ele demanda em nome de Jesus.